E agora eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração agora há pouco com vocês. Eu queria ler com vocês Eclesiastes, capítulo 3, capítulo 9, o 3 fica na nossa cabeça, né? O 3 é mais conhecido. Capítulo 9, versículo 10. Amém? Fala aí para o pessoal que está do seu lado, agora é a hora da palavra. Não é hora de dormir, não. Não converse comigo, não. Vou prestar atenção na palavra. Amém. Vamos ler? Você pode ler comigo? 1, 2, 3. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Pai, nós te damos graça. Te glorificamos por essa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, pelos testemunhos, pelo momento da adoração, pelo Jesus, o momento da oferta, por tudo aquilo que o Senhor está realizando no nosso meio, Jesus, nessa noite. E agora eu quero pedir, Jesus, que a Tua palavra fale ao coração dos Teus filhos, assim como falou ao meu, e nós possamos ser uma vez mais transformados por ela, e mais um dia sairmos daqui mais parecidos com Jesus, que o Teu Espírito Santo produza em nós o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra e mais uma vez, que Ele merece. Glória a Deus. Esse texto bem conhecido, todo mundo conhece, uma outra tradução, tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Texto bem conhecido. E rapidamente queria compartilhar, hoje eu estava em casa, eu vou até revelar algo aqui, os meus companheiros de treinamento pastoral uns vai querer me bater. A gente, no sábado agora termina o último encontro. Então, irmãos, se os homens liberar sábado agora, aí nós pode consagrar. Se não liberar, cancela o 1º de maio. E a gente tem que entregar um TCC lá, né? E essa semana, o negócio é invocado. E o final de ano foi bem corrido, começo do ano, 12 dias, tal. Eu falei, vou parar para fazer, vou escrever, já tinha uma ideia. Eu sei que eu consegui escrever essa semana. E aí, minha cabeça estava a milhão hoje, que eu terminei até, não consegui fazer, o meu dia foi isso. E aí, eu lembrei que o pastor não estaria, eu falei de manhã para a Helena, falei, acho que eu vou pedir para alguém ministrar hoje, né? Só que não falei nada, foi passando o dia, deixei. Aí chegou, eram quase 5 horas da tarde, aí um dos irmãos aqui mandou uma mensagem para mim, mandou um vídeo de mais cedo, aí eu respondi e falei, irmão, como é que eu falei? Tem uma palavra preparada para compartilhar conosco nessa noite? Aí o irmão, amém, foi realmente, já era 5 horas da tarde, o irmão ficou meio assim, falei, eu joguei o verde e falei, vai que, né? Mas aí as meninas estavam em casa. Aí eu quis sentar para alguma coisa e estava meio... Sabe quando a sua cabeça está a milhão? E aí foi interessante que a Laurinha também estava com a gente. Aí daqui a pouco a Laina falou, preciso tomar banho, o que eu faço? Aí ela, e me deu a Laurinha, eu fiquei com ela no colo uns 10 minutos. E aí ela ia brincando e tal, daqui a pouco a Laurinha, ela começou a calmar. Eu sei que ela encostou aqui, dormiu e Deus começou a falar comigo. Foi muito interessante. E viver esse texto, tudo que vier à sua mão, faça conforme a sua força. E aí eu falei, ok. E depois a Laina saiu do banheiro, colocou ela para dormir e tal. E aí sentei no computador, Deus começou a falar comigo, queria compartilhar. Do jeito que Deus falou comigo, compartilhar com você. É muito simples, mas é a palavra de Deus e ela pode, e aí entra no TCC, que eu fiquei um tempão escrevendo. Ela tem poder de transformar. Ela tem poder de mudar a sua vida. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem como um contexto dele o sábio Salomão escreve, né? Escreve o livro de Eclesiastes, e no começo dele, ele está nos advertindo a respeito de alguns temas, de algumas coisas, e falando principalmente do destino do homem. Qual é o destino de todos os homens? Seja ricos, pobres, bons, maus, justos, injustos, branco, preto, azul, amarelo, todos nós temos o mesmo destino. E no versículo 4, olha o que ele diz para a gente. Você vai acompanhando aqui, vou colocar a minha versão. Quem está entre os vivos tem esperança.
Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. E aí ele continua no versículo 6 e 7. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Parando um pouquinho aqui, e a gente começa a observar que Salomão ele está tratando e falando e observando. O homem Eclesiastes, ele escreve já na sua velhice, já quando se passa, ele já viveu todas as coisas que tinha para viver, a juventude, onde ele tinha muitas mulheres, o momento onde ele desvia de um tempo dos caminhos do Senhor, de fazer a vontade de Deus, e aqui em Eclesiastes ele já está no final, então ele começa a escrever, tanto é que no livro de Eclesiastes que ele escreve, tudo é vaidade, tempo para todas as coisas, textos tão conhecidos e tão preciosos, de sabedorias compartilhadas por ele. E aqui ele está fazendo uma análise de que todos nós, fala aí para o irmão, você também, todos nós temos o mesmo final, que é a sepultura. Todos nós iremos um dia morrer. E aí você fala, misericórdia, vim para a igreja para ouvir isso. Calma. Aí sim, todos nós iremos morrer. Mas eu vou morar com Jesus. Sim, mas para morar com Jesus, como o nosso querido pastor sempre disse, nós temos que o quê? Morrer. Amém? E aí é interessante, mas e se eu for arrebatado? A palavra diz que você tem que morrer para o mundo. Então você vai morrer. Todos nós temos o mesmo caminho. Seja independente da nossa condição financeira, independente do momento que estamos vivendo, se bons, se maus, independente das nossas boas atitudes, independente da nossa boa conduta ou não, todos nós temos esse mesmo destino. E aí ele continua no versículo 7 e diante, eu quero ler até chegar lá no versículo 10. Portanto, vá com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a vocês debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu ardor trabalho debaixo do sol. E o versículo 10, o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois da sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Este é o contexto deste texto que muitos de nós usamos de inúmeras maneiras, mas aqui o sábio está nos aconselhando e nos dizendo: faça tudo com as suas forças, porque o lugar onde o caminho do homem leva, depois que ele chegar, não existirá, não tem mais o que fazer. Depois que chegarmos, não há mais como olhar para trás e tentar consertar qualquer coisa. Depois que lá chegarmos, não tem mais o que fazer. Amém? E de novo aí agora você vira para o irmão aí de novo, para ele acordar, fala, você vai morrer. Meu Deus, um dia, não é hoje não. Fala aí, não é hoje não, você ainda vai viver bastante. Meu Deus, glória a Deus. E aí, observando esse texto, nós podemos... algumas coisas me chamam a atenção nele. Primeira coisa, tudo o que tua mão achar, faça. A parte A do versículo. Coloca aí para a gente. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam. E aí, o que isso me dá uma conotação de que qualquer que seja a sua oportunidade e capacidade nos deveres do seu chamado ou para a glória de Deus e o bem dos seus semelhantes. Ou seja, ele está dizendo para a gente, tudo o que vier para fazer, faça. Ou seja, todas as suas oportunidades que vier à mão, todos os momentos e todas as coisas que você vislumbrar, tudo o que tiver... Se você tiver capacidade ou oportunidade, faça.
Amém? Faz sentido? Tudo o que te vem à mão. E preste atenção, ele não está dizendo, eu estou sentado e vai chegar. Não, é tudo que eu posso fazer. Percebeu a diferença? A gente prega e fala com o corpo, né? Não é sentado vindo até mim, mas tudo que eu posso fazer. Amém? Faz sentido? E aí ele continua, ele diz assim, façam com todas as suas forças, ou seja, com todo o vigor, com toda a diligência, com toda a força, com tudo que há em você. Faça conforme as suas forças. Amém? Estou construindo para a gente chegar naquilo que Deus colocou no meu coração. Aí ele continua, pois não há trabalho, ou aquela versão ali, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento sem sabedoria, no lugar onde nós vamos para a sepultura. Ou seja, quando chegarmos lá, não tem projeto que, o meu projeto eu não consegui terminar em vida, terminou inacabado. Mas eu ia aceitar a Jesus, eu ia me arrepender dos meus pecados. Não, agora já era. Eu ia fazer. Quando chegarmos nesse momento, não tem mais o que fazer. Quando chegarmos à sepultura, não há mais o que fazer. Amém? Amém? Isso aqui é uma palavra difícil, está falando de morte, né? A gente não gosta nem para ouvir vida, mas você vai entender. Ou seja, aproveite para fazer, pois amanhã, como o ditado diz, a Deus pertence. Aproveite o dia de hoje para fazer tudo que você tem para fazer, porque amanhã a Deus pertence. Eu vou ser muito rápido, muito sucinto aqui. Observe algo. O texto está dizendo, tudo que tuas mãos achar para fazer. Repete comigo, tudo que as minhas mãos achar para fazer. Tudo minhas mãos achar. Aqui salta aos meus olhos uma coisa. Tudo o que as minhas mãos podem fazer. E aí me veio, na hora que eu estava lá com a Laurinha balançando assim, a dormir, me veio a pergunta, o que eu posso fazer nessa vida que eu não poderei fazer na sepultura? Já se perguntou isso? O que eu posso fazer nesta vida que eu não poderei fazer depois que o Senhor me levar ou que chegar a minha hora? E de novo, não precisa ser hoje, espero que não seja hoje, seja daqui muitos e muitos anos. Eu espero viver muitos anos, a não ser que Jesus queira voltar hoje. Se Ele quiser, só vem que eu estou indo, porque esse mundo aqui já era. Mas eu quero morar com Jesus, mas se Ele permitir, continuo vivendo, pois viver é bom, não é? A gente reclama bastante da vida. A gente aqui abre um parênteses. Nós costumamos abrir a nossa boca e falar, essa vida, eu mesmo acabei de falar aqui, este mundo já era. Realmente, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Porém, a palavra diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem maus, a luz que em mim habita será trevas. É isso que o texto está dizendo. Então, se da minha boca eu profetizar e dizer que tudo é desgraça, tudo é ruim, tudo é mal, meu salário não presta, meu emprego não presta, e isso não presta, a minha família não presta, nada presta, realmente ela não vai prestar. Eu não presto, realmente, nada vai prestar. Fecha parênteses. De novo, o que eu posso fazer nessa vida que eu não poderei fazer na sepultura? Você pode me ajudar aí de novo? Eu não vou deixar ninguém dormir hoje. Pergunta aí, o que você pode fazer nessa vida que você não pode fazer na sepultura? Estão respondendo, hein? E o Senhor começou aleluia, é isso aí. Reflita um pouquinho. O Senhor começou a falar no meu coração e tratar o meu coração, pensando nisso. O salmista, estou com o salmista na cabeça, e não é salmista, é o sábio. Ele está nos instigando, e você percebe que no texto ele diz várias vezes que faça os versículos anteriores, beba, vista muitas roupas nessa sua vida sem sentido. Ele está bem, sabe? Faz aí as coisas que você acha que é bom, faz isso aí mesmo, vive desse jeito mesmo aí, porque nada disso aí faz sentido.
Mas chega aqui, me trouxe algo e realmente nos provoca. O que nós podemos fazer nessa vida que nós não podemos fazer na sepultura? E a primeira coisa que me veio presta atenção, sair do pecado. Somente nessa vida nós temos acesso a Jesus, que nos redime de todo o pecado. Somente nessa vida nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante do Senhor e largarmos uma vida que, como eu gosto sempre de trazer à memória, um homem lá no Éden, ele peca, se distancia do Senhor, e aí quando eu falo do homem, muitos de nós pensamos, foi o Adão, o que eu tenho a ver com isso? Preste atenção, eu e você também pecamos, porque em determinado momento da nossa vida, nós começamos a escolher se fazemos o bem, ou se fazemos o mal. Esses dias, acho que foi a Giovana que me perguntou, mas e as pessoas que não sabem o que é pecado? Como assim, como pode, e aí? Elas não sabem, elas não conhecem a Bíblia. E a minha resposta para ela foi o seguinte: roubar, ou foi alguma coisa assim, mas vamos lá. Roubar é certo ou errado? Errado? Você precisa ser crente para saber disso? Ferir uma pessoa é certo ou errado? Passar a perna em alguém é certo ou errado? Matar alguém é certo ou errado? Você precisa ser cristão para saber disso? Isso é valores. Em determinado momento da vida nós começamos a fazer escolhas. E escolhemos, infelizmente, pecar. Escolhemos levar a nossa vida para rumos que não faziam bem para o nosso próprio corpo, para a nossa vida, para os nossos sentimentos. Como assim, Gabriel? Lembra na adolescência, quando você começou a olhar para os lados, os menininhos e as menininhas, e seu pai falava, não é esse, não vai por esse caminho, não faça assim, o que você fez? E aí o camarada ou a camarada feriu os seus sentimentos, você ficou muito mal, e até pensou em fazer besteira, lembra? Eu lembro. Lembra disso aí? Lembra quando seu pai falou, não é para sair, não é para fazer, e você foi lá e fez, e deu errado? Lembra, seu pai e sua mãe chegavam para você, não gosto muito dessas companhias que você está andando, não gosto muito dos caminhos que você está indo, mas não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho 12 anos, tenho 13 anos, 14, 16 anos, eu sei o que eu faço na minha vida, você foi e deu errado. Quem escolheu pecar foi eu e foi você. Entende? Então quando eu falo que Adão pecou, eu estou falando de toda a humanidade. Todos nós escolhemos pecar. Pecar por um momento é bom, faz bem para a nossa carne, dá uma adrenalina, mas logo o peso desse pecado cai sobre as nossas vidas, que é um peso de morte, um peso de separação de Deus, o peso que nos desliga do Senhor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos redime do pecado e nos dá a oportunidade de nessa vida largar uma vida de pecado. Você pode dar glória a Deus aí? Você pode? Ele nos deu essa oportunidade. Outra coisa que é possível fazer nessa vida, nos arrepender. Está muito ligado uma coisa à outra. Arrependa-se. Eu era pecador, eu entreguei a minha vida para Jesus, estou no caminho do Senhor, mas todos os dias eu te convido, arrependa-se. Arrependa-se. Humilhem-se diante das potentes mãos do Senhor. A palavra diz, e nós estamos estudando, que quem se humilha a si mesmo será exaltado pelo Senhor. Humilha a si mesmo. Nos traz a noção de arrependimento. É possível nessa vida se arrepender. Eu quero correr. Outra coisa que é possível fazer nessa vida, responder ao Senhor a respeito do meu chamado. Ou seja, Deus, o que o Senhor me escolheu para fazer? Aonde é para mim ir? Quais os caminhos será que é para mim andar? O que o Senhor me chamou para fazer? Nós nos fazemos essa pergunta? Você faz? Pergunta aí para o irmão que está lá. Você faz essa pergunta? E que ele respondeu? Não, sim, eu faço. Só é possível descobrir e realizar nessa vida. Só é possível fazer, presta atenção, só é possível servir ao Senhor agora. Mas Gabriel, o que a gente vai fazer no céu? É um outro tipo de adoração, de serviço, de entrega.
Mas só é possível servir ao Senhor agora. Não é depois. Não dá tempo depois. As obras que o Senhor espera que nós realizemos, elas têm que ser feitas hoje. Sabe outra coisa que é possível fazer? Conhecer a palavra. Ler a Bíblia. Só é possível conhecer a palavra, e a palavra do Senhor, como eu disse, ela tem poder de transformar, de libertar, de trazer a vida, de mudar a nossa vida. É na palavra que nós encontramos respostas. Quem aqui está fazendo o plano de leitura e já encontrou, Deus respondeu a vocês na leitura, pode se manifestar, da leitura da palavra. Quem aqui encontrou, você estava lendo a Bíblia e encontrou a resposta para aquilo, de repente, não estou falando aqui quem está fazendo a leitura, mas também em outros momentos, na sua vida, já aconteceu de você, eu estou precisando de uma resposta, você abre a palavra do Senhor e encontra a resposta. Alguém já aconteceu isso comigo? Acontece todo dia, é na palavra, e só é possível encontrar essas respostas agora. Outra coisa, só é possível orar agora. Só é possível pedir agora. Só é possível buscar os dons do Espírito Santo agora. Só é possível amar a minha família agora. Só é possível cuidar dos meus e dos meus futuros filhos, dos seus filhos agora. Só é possível cuidar do futuro do nosso país agora. Só é possível servir aos outros e amar agora. Faz sentido? Tem tanta coisa que dá para a gente fazer agora que não dá para fazer depois. E aí eu estava pensando em uma outra pergunta me veio. Como isso deve ser feito? Tudo isso que eu falei. E aí o texto nos responde. Vou ler comigo aí de novo. 1, 2, 3. O que as suas mãos tiverem que fazer, pois na sepultura Como é possível fazer isso? Como isso deve ser feito? Com toda a nossa força. Com tudo que há em nós. Amém? Com todas o meu ímpeto, com toda a minha força, com tudo que há dentro de mim. É desse jeito que nós devemos fazer, é desse jeito que nós devemos buscar, é desse jeito que nós devemos buscar o reino do Senhor, é desse jeito que nós devemos lutar pela nossa casa, é desse jeito que nós devemos lutar pela nossa família, é desse jeito que nós devemos alcançar sim os nossos sonhos, é desse jeito que nós devemos agarrar a salvação. Então todas as vezes que tiver a oportunidade de servir ao Senhor, eu irei servir. Eu ouvi uma história essa semana, mais especificamente antes de ontem, me veio à memória, mostrei para a Laina, depois eu mostro para vocês, e o pastor que contava, ele falou que ele estava num culto, e terminou o culto, um culto de jovens, o jovem o procurou e falou: pastor, queria conversar. Ele não conhecia o jovem, e aí ele falou: tudo bem, pode vir conversar, mas eu queria contar a minha história, pastor. Ele: não, tudo certo. Puxou a cadeira, começaram a sentar, e aí ele começou a contar: pastor, eu nasci num lar complicado, e a minha vida sempre foi uma vida muito complicada, e durante boa parte da minha vida, eu levei e aí ele conta que, não vem em detalhes, depois vocês podem assistir, uma vida totalmente entregue ao pecado, uma vida de desgraça e tal, e começou a contar, e aí em determinado momento ele encontrou Jesus, e a vida dele começou a ser transformada, e começou a ser mudada e tal, e servia Jesus. Só que aí chegou uma oportunidade de ele viajar, a mãe dele, acho que foi uma coisa assim, se me fugir os detalhes, mas você vai entender, ele foi para a Europa, para Portugal, e morava em Portugal com a mãe, e aí lá, longe da influência da igreja, longe dos amigos que incentivavam-os de servir ao Senhor, ele caiu de novo numa vida de completa promiscuidade, de uma vida triste. E aí, certo dia, lá em Portugal, Deus falou com ele. Ele falou que não estava orando, não estava buscando, não estava pedindo, mas Deus falou com ele. Ele ouviu claramente Deus falar: se você não voltar para mim hoje, você não terá mais chance. E aquilo assustou ele. Ele contou isso para a sua mãe, e no mesma semana ele voltou para o Brasil. E nessa volta ao Brasil procurou essa igreja, e ali estava sentado conversando com aquele pastor.
E aí ele perguntou: pastor, o senhor pode me ajudar? Ele falou: claro. Esse menino começou a servir ao Senhor, começou a andar e começou a servir com todo o ímpeto, com toda a força. Passado um tempo, acho que aproximadamente um ano, ele estava liderando uma célula, cuidando, apaixonado para Jesus, indo em todos os cultos que era possível. Se não tinha culto, era culto. Por exemplo, se ele estivesse aqui no Taquari, ele estava aqui terça, quinta e domingo, certo? E os outros dias que não tinha culto, ele estava em outras igrejas, porque ele ficou tão apaixonado por Jesus e começou a servir. E determinado dia, depois de um evento que tiveram lá, vou ser bem rápido, mas você vai entender por que eu estou contando essa história, e o Senhor me trouxe a memória dela. Ele disse o seguinte, que o pastor conta que eles estavam tendo uma célula na casa desse pastor, aproximadamente 11 horas da noite, para as pessoas que estudavam, faziam faculdade. E esse menino chegou e começou o pastor estava sentado na sua escada, ministrando. E em determinado momento ele fez um comentário, o pessoal reagiu com risadas e tal. E aí passou um tempo, o pastor começou a ministrar a palavra. Ele falou que estava olhando para uma direção e daqui a pouco ele só viu esse menino caindo de cara no chão. Falou que imediatamente ele pulou, virou, esticou o corpo dele, começou a orar. E falou que quando começou a orar, ele começou a ver os lábios do menino ficando roxo. Ele percebeu que estava perdendo a respiração, começou a fazer massagem cardíaca. Um outro irmão que era missionário começou a fazer respiração boca a boca, e ligaram para o SAMU, depois de um tempo atendeu e fez a instrução, e eles continuaram, demorou 15 minutos para o SAMU chegar, e durante esses 15 minutos eles fazendo a massagem cardíaca, e ele dizia que ele ia perdendo, conforme ele ia perdendo a força, porque isso deve cansar muito, quem é da área da saúde sabe bem disso, e ele via que o lábio ia ficando roxo, ele percebeu que ele estava literalmente mantendo esse menino vivo na massagem. Aí chegou o SAMU, os paramédicos começaram a fazer o processo de reanimação, deram choques nesse menino, deram 3 doses de adrenalina, e aí chegou um determinado momento, ele falou que foi para fora, e falou que fez a oração da vida dele. Falou: Deus, o Senhor sabe da minha vida de oração, não permite, não pode, não é possível que acabe assim. Esse menino está te servindo, está te amando, ele está apaixonado por ti, não é possível que acabe assim, Jesus. Não é possível que essa história termine desse jeito. E aí ele terminou, tem mais detalhes, terminou essa oração, ele voltou para a sala, passado uns minutos, ele viu o paramédico levantar as mãos e falar: ele não vai voltar, ele morreu. E foi aquela comoção no meio do povo, aquela choradeira, aquela coisa toda, e aí teve todo um processo e tal. Vou resumir a história. Ficou um processo muito difícil no dia do velório, e ele falou que não conseguiu dormir em casa, dormiu na casa da sogra, e no outro dia ele passou na frente de sua casa e viu o carro do menino lá, e falou: Deus, está uma coisa errada. E aí chegou um jovem, falou: pastor, ele te contou o que aconteceu? No mesmo dia, ele contou para o senhor o que foi que aconteceu com ele? Ele falou: não, ele não contou nada, não teve. Ele falou: nossa, ele contou para todo mundo. Ele falou que naquele mesmo dia ele tinha ido numa igreja, e tinha tido uma visão aberta a primeira vez na vida dele. E ele falou que viu ele num lugar com um exército de muitas pessoas de branco, e todos eles davam a mão e diziam: Santo, 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 Santo ao Senhor dos Exércitos, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. E ele falou que via e ele ia embora, e ele estava junto, ia embora e tal. E aí, pastor, ele viu o lugar para onde ele ia naquele mesmo dia. E aí o pastor disse que o sentimento de dor se transformou num sentimento de glória a Deus. Nós não sabemos o dia que nós vamos. Nós não sabemos a hora e em que momento que o Senhor irá nos chamar. Mas uma coisa nós sabemos, que ainda dá tempo de fazer nesta vida coisas e transformar a vida de pessoas e mudar a nossa história para sempre. Pois para que nós cheguemos lá ao terminar, cheguemos à sepultura, deitarmos à sepultura, e quando abrirmos os olhos, vermos o Senhor Jesus vindo: vem, valeu a pena, eu estava te esperando, eu aguardava você aqui. Você pode se colocar de pé? Não espere para amanhã. Talvez você veio para cá esperando uma palavra de avivamento, e eu perguntei: Senhor, é isso mesmo? Sim. Busque o avivamento, porque avivamento produz transformação, arrependimento, produz em nós
o sentimento nos impulsiona a anunciar o Evangelho. E eu queria te convidar nessa noite, se você, eu preciso me arrepender, eu preciso largar a minha vida de pecados, eu preciso amar melhor a minha casa, porque eu não tenho amado a minha família, o pai não tem amado os filhos, eu só penso no trabalho e não dou tempo para os meus filhos, uma mãe que não tem um relacionamento bom com o pai ou com os filhos, ou o filho que, meu pai, minha mãe só me enche o saco, enfim, essa é a noite de você mudar a sua história. Essa é a noite que o Senhor separou para você colocar um basta nisso e mudar e fazer conforme as suas forças, com todas as suas forças, porque o Senhor quer mudar a sua história, Ele quer te levar para os céus e muito em breve nós encontrarmos com Ele nos céus. Então não sou eu que vou orar por você, se você puder começar a falar com Deus e se precisar de arrependimento, se for com o Senhor, se arrependa e peça perdão para Ele, mas se for com alguma pessoa, vá até ela e conserte. Se for alguma situação que você precisa botar um basta, coloque diante do Senhor e peça ajuda, faça conforme as suas forças, pois o Senhor te ajudará. Se você tomar o posicionamento, o Espírito Santo te impulsiona a viver uma vida diferente. Comece a falar com Deus, comece a colocar o seu coração e a sua vida na presença dEle, comece a contar para Ele, comece a colocar, não espere nada do púlpito, não espere, porque eu não posso fazer nada por você, o que eu posso é pregar a palavra e orar por mim. Ore por você, clame por você, faça a oração da sua vida agora, coloque a sua vida diante da presença dEle. Pai, Pai, Pai de amor e graça, Pai de amor e graça, nós estamos na Tua presença, nós estamos na Tua presença nessa noite. Espírito Santo de Deus, uma palavra que o Senhor trata os nossos corações de forma íntima, de forma, Senhor, a ponto de produzir transformação e arrependimento nas nossas vidas. Deus, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho nessa terra, eu não sei o que espera de mim no dia de amanhã, mas eu sei de uma coisa, eu quero te servir com todas as minhas forças. Eu sei de uma coisa, eu quero te amar com todo o meu coração e vida. Deus, eu quero te servir como nunca antes. Eu quero amar o meu próximo, eu quero amar a minha família, eu quero cuidar da minha casa como o Senhor me ordenou. Eu quero amar a minha esposa como o Senhor amou a igreja. Eu quero servir aos meus irmãos como o Senhor serviu. Eu quero me entregar a Ti como o Senhor fez, Senhor. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu fui egoísta. Me perdoa todas as vezes que o orgulho tomou conta do meu coração. Me perdoa todas as vezes que eu pequei contra Ti de forma consciente. Me perdoa por ser quem sou, Deus. Transforma a minha vida, muda a minha história. Eu quero, Senhor, fazer sim com todas as minhas forças, agarrar a cruz de Cristo, agarrar ao Senhor, tomar a minha cruz, renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor, que nessa noite haja arrependimento, haja transformação de vida, que o Senhor produza nos nossos corações, Senhor, o efeito da Tua palavra, que o Senhor produza nos corações o efeito da Tua palavra. Senhor, eu peço, vem com o peso da Tua glória sobre nós nessa noite. Vem com o peso da Tua glória sobre os corações dos Teus filhos e filhas agora. Produz em nós, Senhor, frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, Senhor. Espírito Santo, nós queremos Te amar, nós queremos Te servir com excelência, nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor, fazer aquilo que o Senhor espera de nós, cumprir, Senhor, o Teu chamado, cumprir aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor. Deus de misericórdia, Deus de misericórdia, Deus de misericórdia, fale com o Senhor, Ele está